Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? É um prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje vamos trazer a aula número 2 sobre o conteúdo, né? Dentro do conteúdo de Química, a gente está trabalhando sobre as misturas e as substâncias puras, né? Na aula passada a gente trabalhou conceitos aí de substâncias puras, a gente viu o que era uma substância pura, né? Que é aquela que é constituída apenas por um átomo ou molécula, né? E já uma mistura ela é constituída por vários tipos diferentes de moléculas ou átomos aí, né? E o que caracteriza muito isso aí são as variações de pontos de fusão e ebulição que vocês tiveram o prazer de estar analisando gráficos aí e tenho certeza que vocês compreenderam muito bem aí a diferença entre as duas, tá certo? Dentro do conteúdo das misturas, né, que são aquelas que há uma variação aí no ponto de fusão e ebulição, né, ou só no ponto de fusão ou só no ponto de ebulição, né, aí vocês retornam algo aquilo que a gente falou das misturas eutéticas e azeotrópicas, né. Dentro dessas misturas a gente vai ter alguns tipos diferentes de misturas, né, então seja mistura, aquilo que tem pelo menos 2 tipos de moléculas ou elementos químicos diferentes ali na sua composição. E essas misturas elas são classificadas como homogêneas e heterogêneas, tá? Algo homogêneo é algo que é igual, uma constituição que tem as mesmas características, né? Por exemplo, uma mistura homogênea, a água e o sal. Se você pega o sal e mistura com a água, você consegue ver o que ali? Uma coisa só. Você não consegue, olha ali o sal, olha ali, não dá para ver, né? Então, ou seja, é uma mistura, porque ali tem H2O e tem NaCl, então é uma mistura, mas é uma mistura homogênea, porque tu consegue ver uma coisa só, né? Já uma mistura que não é homogênea, né, que ela é heterogênea, ela vai ter várias... Você vai misturar duas coisas, por exemplo, você vai misturar serragem dentro da água, né? Quando você mistura serragem dentro da água, você consegue ver só uma coisa só? Uma coisa homogênea? Não, você vai ver nitidamente ali dentro a água e nitidamente ali a serragem, né? Ou a areia, qualquer outro composto ali, né? Certo? Então, vamos estudar um pouquinho sobre essas diferenças entre mistura homogênea e heterogênea. Vamos falar de fases, componentes, tá certo? Para nós terminarmos aí esse conteúdo aí que é muito legal, interessante. Então, as misturas, então, como eu falei para vocês, né, de acordo com o seu aspecto visual, né, aquilo que tu consegue ver, né, elas podem ser classificadas como misturas homogêneas ou misturas heterogêneas, certo? Podemos dizer que as misturas são classificadas em função do seu número de fases. Fases, e agora? Vamos ver o que são essas fases, né? Porque ela pode ser heterogênea ou homogênea dependendo do número de fases, né? E aí a gente tem que ver o que é uma fase, né? Para nós poder entender, então, o que é heterogêneo e homogêneo, né? Fase é cada uma das porções que apresenta aspecto visual homogêneo, ou seja, uniforme, o qual pode ser contínuo ou não, mesmo quando observado ao microscópio. Isso aqui é importante, já vou falar para vocês aí, tá? Então, cada uma das porções, ela vai apresentar um aspecto visual homogêneo e ele pode ser contínuo ou não, tá? Já vou mostrar aqui agora no exemplo para vocês, né? O que é, então, a fase. Olhem só esse copo aqui, ó. Provavelmente aqui não está dizendo o que é, mas vamos dizer que esse aqui é água, né? Água e óleo, né? Certo? Que provavelmente deve ser isso mesmo, né? Água e óleo. A fase, olha o que está dizendo aqui, apresenta aspecto homogêneo. Olha aqui a água aqui, ó. Até eu coloquei aqui, ó, fases. Uma fase aqui e uma fase aqui em cima, ó. Estão vendo que ele tem duas fases aqui, né? Ou seja, essa primeira fase aqui, ó, não tem um aspecto homogêneo aqui, ó, não é tudo igual, né? Não é tudo igualzinho. Então isso aqui constitui o quê? Uma fase. Essa outra parte aqui, ó, não é tudo homogêneo, não é tudo igualzinho, a cor, o aspecto, tudo igual, né? Então essa outra camada aqui também é uma
fase. Nós temos uma fase aqui e outra fase ali. Dentro do recipiente nós temos uma mistura, né? Ou seja, tem componentes diferentes aqui. Tem H2O, né? Tem hidrocarbonetos ali, né? Que são dos óleos, né? Então são constituintes, são moléculas diferentes que estão ali dentro desse recipiente. Porém, apresenta-se em duas fases aí. Então, cada fase, ela possui um aspecto homogêneo. Olhem esse outro copo aqui, ó. Também tem água e uma outra substância aqui que eu fiz umas bolinhas verdes, né? Então, essa bolinha verde é uma substância, sei lá o que poderia ser, né? E a água, outro. A água, né? Ela não tem um aspecto uniforme, ó, transparente, né? Dá para ver que é uma coisa só aqui, né? E a bolinha verde também, toda verdinha, né? Então, ela tem um aspecto homogêneo, um aspecto uniforme, certo? Então, quantas fases a gente tem aqui? Uma, que a gente consegue ver que é a água, e a outra fase é essa bolinha verde aqui, ó, que é outra fase, ó. Todas são iguais, todas possuem um aspecto homogêneo, né? E aí eu falei para vocês aqui que ela pode ser contínua ou não. O que é algo contínuo? Ó, começou aqui o aspecto visual, parou aqui, uma coisa contínua. Dentro dessa fase não tem outra fase, ó, né? Aqui começou outra fase, manteve-se contínuo até o final. Não tem nada aqui dentro, né? Beleza? Então, algo contínuo. E ela pode ser não contínua, como é o caso aqui. Também tem duas fases. Mas estão vendo que dentro dessa fase da água aqui que a gente vê, tem a outra aqui, ó. Ela começou aqui e terminou aqui. Daí teve uma parada aqui. Daí começou aqui e terminou aqui. Aí teve um intervalo, começou aqui e parou aqui. Então, é algo que não é contínuo, entenderam? Contínuo, parou aqui. Começou a outra fase. Parou, começou a outra fase. Aqui não. Tem uma fase, começou ali, parou, daí depois começou de novo, né? Tá certo? Então, dentro de uma fase, a gente tem as outras aí pipocando ali dentro, tá certo? Então, fases são cada uma dessas camadas aqui que tem um aspecto visual uniforme, né? E ela pode ser contínua quando for assim, ou não contínua quando for daquela forma ali, tá certo? Entenderam? O que é uma fase? Beleza, é importante saber isso aqui, tá? Então, as misturas, elas vão apresentar fases, tá? Beleza? Desde uma ou mais fases, ok? Agora sim, vamos para as misturas, então, homogêneas. Mistura homogênea possui aspecto uniforme e apresenta uma única fase. São chamadas de soluções, tá? O pessoal chama de solução quando essa mistura for homogênea. Possui aspecto uniforme e apresenta uma única fase, ó. Aí a gente entra no copo de água com sal, ó. Tu pega água e sal, misturou os dois aqui, ó. O que tu continua vendo aqui? Quantas fases? Você está vendo a água e o sal aqui? Não, ó. Quantas fases tem aqui? Uma, ó. Aspecto uniforme, pá, terminou. Ou seja, aqui tem quantas fases? Uma fase. Quando apresenta uma fase só, e ela for uma mistura, tá? Ela é considerada uma mistura homogênea, quando apresenta apenas uma fase, tá certo? A água e o sal. É um exemplo assim bem clássico, né? Mas a água da torneira também, ou a água da chuva que a gente viu na aula passada, no finalzinho, né? Tem vários componentes ali, é uma mistura, mas se você pegar um copo e encher ali quando está chovendo, você vai conseguir ver o que ali? Uma fase só. Você consegue ver um aspecto uniforme. E aí entra aquela questão do microscópio. Mesmo olhando no microscópio, você vai ver uma fase só, tá? Já vou voltar aí nessa questão do microscópio de novo. Mas se eu pego uma gota de água da chuva e olho no microscópio, eu só vou ver uma coisa só, tá? Tu não vai conseguir ver lá dentro, olha ali o oxigênio, olha aqui o CO2, olha o nitrogênio aqui. Não, você vai ver uma coisa só, uma fase só, tá? Então, quando tem uma única fase, é uma mistura homogênea, certo? Bem tranquilo, né? Fases aí, né? Pois bem, vamos para a mistura heterogênea. Se a mistura homogênea tem uma fase,
A heterogênea, ela também, né, vai apresentar pelo menos, em relação a fases, pelo menos duas fases, né? Vai ser algo que é diferente, né? A água e o óleo que a gente viu agora é uma mistura heterogênea, né? Por quê? Porque tem duas fases, tá certo? Não possui um aspecto uniforme, né? Tu pegar um copo de água e colocar areia dentro, não tem um aspecto uniforme, porque tu tá conseguindo ver a água e a areia lá dentro, né? Não é uma coisa só. Então ele tem duas fases, a fase da água e a fase da areia, que tu consegue ver. Então ele tem mais de uma fase. Então é uma mistura heterogênea, certo? Olhem um exemplo aqui, ó. A água e o óleo, né? A água e o óleo. Temos a água, temos o óleo, misturou, né? Se fosse pensar aqui que aqui é uma substância pura, aqui também misturou os dois, virou uma mistura, tá? Agora é uma mistura homogênea isso aqui? É uma mistura homogênea? Homogênea tem que ter uma fase só. Olha o aspecto aqui, ó. Aqui a gente tem o quê? Um aspecto uniforme, ou seja, aqui uma fase. Uma fase. Certo? Essa outra camada aqui não tem um aspecto uniforme aqui? Também. Então aqui também é outra fase, uma fase. Ou seja, essa mistura aqui, ela é heterogênea, por quê? Porque ela tem duas fases, ó. Entenderam? Ela é uma mistura, mas ela tem duas fases, por isso ela é heterogênea e não homogênea. Para ser homogênea tinha que ter apenas uma fase só. Tá certo? Bem tranquilo, né? Olha aqui outro exemplo, ó. Areia, água e óleo. Jogamos 3 ali dentro do recipiente, né? Olha, dá para ver nitidamente aqui, ó. Aqui tem um aspecto uniforme, né? Ou seja, aqui é uma fase. Aqui, ó, essa outra aqui também é uma fase, ó. E aqui a gente tem outra fase aqui. Ou seja, é uma mistura que tem mais de uma fase. Então é uma mistura heterogênea. Aqui ela tem 3 fases, certo? Beleza? 3 fases aí. E mesmo, sempre lembre do microscópio, tá? Se eu pego isso aqui e olho no microscópio, eu vou conseguir ver a areia, vou conseguir ver a água e vou conseguir ver as gotas de óleo lá dentro, tá? Outros exemplos, a água e o óleo, né? Que é esse aqui, né? A água e o óleo, né? Botei aqui de novo. O sangue, quando você fez um corte no teu braço, perdeu sangue, o que tu consegue ver ali? Eu sei o que vocês estão pensando. Nossa, só dá para ver algo vermelho, tudo vermelho. Sim, estão vendo? Por isso que eu falei do microscópio. O sangue, na hora que você perdeu o sangue, você olhou, ela só tem o quê? Uma fase só. Ou seja, seria uma mistura, né? Homogênea, né? Mas não, se você pegar o sangue e olhar no microscópio ou deixar ele decantar, você vai ver que ele é heterogêneo, que ele vai apresentar várias fases. O leite, esse leite que tu compra aí, de caixinha, pô, tu bota num copo, ele tem quantas fases? Pô, dentro do copo ali tu vai conseguir ver uma coisa branca ali só, uma fase. Ah, é uma mistura homogênea. Não é, porque se você olhar o leite no microscópio, você vai ver o leite, né, uma área branca, e também vai ver várias gotas de gordura dentro, o que vai me dizer que tem 2 fases pelo menos, né? E aí já se comporta como, ou já se classificaria em uma mistura heterogênea. Por isso a importância do microscópio, tem que cuidar um pouquinho, né? Ah, o sangue é uma mistura? Sim, é uma mistura. Tem plasma, tem glóbulos brancos, tem os glóbulos vermelhos, né? E aí é uma mistura. Mas ele é homogêneo ou heterogêneo? Se tu pensar só no visual, você classificaria ele como homogêneo, mas não é. Ele é heterogêneo, tá? Vai apresentar mais fases aí, tá? O sangue, o leite são exemplos aí do uso do microscópio, tá? Eu já vou mostrar de novo esse negócio do leite e do sangue aí para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas olhem aqui, ó. Uma mistura bifásica é aquela mistura que tem 2 fases. Pô, tem 2 fases, é uma mistura bifásica, tá? O que é uma mistura bifásica? É uma mistura heterogênea, né? Que tem 2 fases. Ah, uma mistura trifásica é uma mistura heterogênea que possui 3 fases, tá? É uma mistura porque tem vários componentes ali.
É heterogêneo porque tem mais de uma fase. Bifásica porque tem duas fases. Essa aqui também é uma mistura porque tem vários componentes. É heterogêneo porque tem mais de uma fase. E quando tem três, a gente chama de trifásica. A mistura polifásica, ela tem 4 fases ou mais. Ou mais. Pode ter 4, 5, 6, 7, 10, 20, sei lá. Quantas, sendo mais de 4, 4 ou mais, a gente chama de uma mistura polifásica, tá? É uma mistura porque tem vários constituintes ali. Ela é heterogênea porque tem mais de uma fase. E ela é polifásica porque ela tem 4 fases, nesse exemplo aqui. Mas se ela tem 5 fases, também é polifásica. Se ela tem 6 fases, também é polifásica, tá? E aqui daí para vocês anotarem aí. Uma mistura bifásica quando a mistura possui 2 fases. Trifásica quando a mistura possui 3 fases. Polifásica quando possui 4 fases ou mais, tá? Beleza? Anotem aí, é importante também, tá? Porque pode cair uma questão lá, uma mistura, uma substância que é polifásica, classifique ela, né? A mistura polifásica, ela é uma mistura, né? Porque tem vários constituintes. Ela é uma mistura heterogênea porque tem mais de uma fase, tá? Possui quantas fases for aqui, tá certo? Beleza? Olhem sobre a água e o leite aqui de novo, ó. Coloquei aqui embaixo. Devia ter colocado mais em cima, mas tudo bem. Olha o aspecto do leite, né? É aquilo que eu falei, ó. Botou no copo aqui, ó. Tudo branquinho, né? O que nós poderíamos concluir aqui? Pô, uma fase, ó. Aqui até aqui, o aspecto é uniforme, ó. Tudo branquinho, tudo igual. Ou seja, é uma mistura homogênea, mas não é. Se nós pegar um microscópio e olhar isso aqui, ó, pegar uma amostra aqui e ampliar no microscópio, nós vamos ver que tem essas constituintes branquinho aqui, ó, mas entre eles nós vamos ter o quê? Gorduras, ó. Ou seja, tem uma fase ou duas aqui. Tem pelo menos duas, né? Pelo menos duas que dá para ver no microscópio. Então ele é uma mistura, mas ele não é homogêneo como a gente pensaria aqui. Ele é heterogêneo, porque tem mais de uma fase. O sangue, ó. Perdeu o sangue, ó. O aspecto dele é vermelhinho, né? Tá vermelhinho ali, até é homogênea. É uma mistura homogênea. Mas se você decantar ele, né, deixar um tempo parado, ou mesmo olhar no microscópio, você vai ver que é constituído por mais, ó. Tem uma fase aqui que vai se formar, que é o plasma, né? Que é praticamente água, né? Mais de 90% de água aí. Os glóbulos brancos e as plaquetas, que são as células de defesa nossa, né? E a gente tem os glóbulos vermelhos, né? Que são as hemácias aqui, né? Então nós temos os eritrócitos, ou glóbulos vermelhos, as hemácias. A gente tem os glóbulos brancos e as plaquetas, né? Que também são chamadas de eritrócitos, de leucócitos, né? Que são as células de defesa. E o plasma. Então quantas fases tem aqui? 1, 2, aqui, e 3. Ou seja, caracteriza não uma mistura homogênea, como a gente pensaria de início. Uma mistura heterogênea constituída de 3 fases. Ou seja, uma mistura heterogênea trifásica. Certo? Entenderam? Por isso que o microscópio é importante nessa análise aí. Tá bom? Aí eu sei o que vocês estão pensando. Mas eu não tenho microscópio para analisar. Justamente, essa é a parte mais complicada. Você tem que tentar fazer relações, que o leite é uma mistura heterogênea, que o sangue também é heterogêneo, porque provavelmente um dia cair em alguma pergunta, alguma concurso, alguma prova mais para frente para vocês, podem ser que eles peçam justamente essas aqui, né? Que façam essa relação aí, tá bom? Pois bem, outro conceito que nós temos que ver aí, nós vimos as fases, né? E aí, sabendo das fases, a gente consegue dizer se é uma mistura heterogênea ou homogênea, né? E agora, quem são os componentes? Componente é cada uma das substâncias presentes numa mistura. Você sabe que dentro de uma mistura tem vários
várias substâncias diferentes ali dentro, vários átomos ou moléculas diferentes uma da outra, certo? Então ela constitui uma mistura. E cada uma dessas moléculas ou átomos que vão estar lá dentro, a gente chama de componente, tá bom? É considerada um componente. Então cada uma das substâncias é considerada um componente. Por exemplo, olhem aqui, a água e o óleo caracterizou o que aqui para mim? Uma mistura, né, de água e óleo. Quantas fases nós temos aqui? Uma, duas. Tem duas fases, ela é uma mistura heterogênea, certo? Olha aqui, ó. Mistura de água e óleo, heterogênea, uma mistura heterogênea. Quantos componentes nós temos aqui? Nós temos a água e nós temos o óleo. Então quer dizer o quê? É uma mistura heterogênea composta de duas fases e dois componentes. Entenderam? Duas fases e dois componentes aqui, tá bom? Outro exemplo aqui, ó. Água e o sal. Vou ajeitar aqui. Água e o sal. A água e o sal, houve uma mistura aqui, né? Ou seja, aqui, o que a gente consegue ver? Uma fase, mas é uma mistura. Então, quer dizer, se é uma mistura e tem uma fase só, ela é uma mistura homogênea. Mistura homogênea. Então, é uma mistura homogênea que apresenta uma fase e quantos componentes? Nós temos a água e o sal. Então, uma mistura homogênea que apresenta uma fase e dois componentes, certo? Vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui nós vamos fazer junto aí. É uma mistura, certo? Tem vários componentes aqui. Quantas fases nós temos aqui? Aqui ficou, né? 3 fases, né? Mas seria, então, uma fase aqui, outra fase aqui e outra fase aqui. Ou seja, 3 fases. Se tem mais de uma fase, é uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Então, é uma mistura homogênea ou heterogênea? Isso aí, heterogênea. Por quê? Isso aí, porque tem mais de uma fase. Então, é uma mistura heterogênea. Mistura heterogênea. Que possui quantas fases? 1, 2, 3. 3 fases, que a gente pode chamar também de, isso aí, trifásica. Certo? Tem 3 fases. E quantos componentes tem aqui? 1, 2, 3. E 3 componentes. Pessoal, cuidem com isso aqui, ó. 3 fases, 3... Nem sempre o número de componentes é o número de fases. Imagine se eu colocasse aqui também o sal. Aqui, nesse exemplo aqui. Vamos usar o mesmo, que não tem mais exemplos aqui, mas se nós colocasse mais o sal aqui. Mais sal. Aonde que o sal ficaria? Ficaria aqui, ó, dissolvido aqui na água, ó. Sal. Certo? A gente consegue ver o sal ali dentro da água? Não. Tá certo? Ou seja, o que seria essa mistura que constituiria o quê? Uma mistura heterogênea, porque a gente tem quantas fases? 1, 2, 3, certo? Ou seria heterogênea, de quantas fases? 3 fases. Mas quantos componentes? Areia, água, óleo e o sal que está junto com a água ali. Ou seja, seriam 4 componentes. Certo? Cuidado um pouco aqui, nunca, né? Geralmente pode até ser igual, né? 3 e 3. Mas olha, né? 3 fases e 4 componentes. Tá certo? Só tomar um pouco de cuidado com isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, né? Essa aula foi um pouco mais curta, aí, mais rapidinha, mas o assunto era pertinente, né? De você complementar aquele conhecimento da aula passada, né? Das misturas, principalmente, né? Saber o que é uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea.
que se baseia principalmente com relação ao número de fases que a gente consegue ver nessa mistura. Se a gente consegue ver uma fase só, é uma mistura homogênea. Se nós conseguimos ver mais de uma fase, é uma mistura heterogênea. Conforme o número de fases, a gente pode chamá-la de bifásica, trifásica ou polifásica, né? E componentes. Componentes são cada um dos constituintes daquela mistura. Cada uma das moléculas ou cada uma dos átomos que estão lá dentro, tá certo? Constituindo aquela mistura, beleza? E aí sim a gente chega aqui no final conseguindo entender isso aqui, né? Que aqui tem 3 fases, né? O que é uma fase? Né? Aquele intervalo que possui um aspecto uniforme, né? Então, 3 fases. Saber quantos componentes tem aqui, né? Saber a diferença entre fase e componente. Saber diferenciar uma mistura homogênea de uma heterogênea, certo? É isso que eu queria chegar com vocês aí, tá bom? Espero aí que vocês tenham entendido esse conteúdo, né? Nós vamos parar por aqui, né? Numa próxima aula a gente já vem com um conteúdo novo para vocês aí, para a gente ser trabalhado, tá? Provavelmente a gente trabalhará aí a questão da separação dessas misturas aqui, né? Como você separaria isso aqui, né? Tem como separar isso aqui? Aí eu não quero mais eles tudo misturado aí, né? Vou deixar vocês com essa dúvida aí na cabeça, né? Se nós tivéssemos aqui areia, água, óleo e o sal, como que eu separo eles aí? Não quero mais que eles fiquem misturados, né? Teria como? Teria, né? Então vou mostrar numa próxima aula para vocês aí. O demais aí, agradecer todo mundo aí, né? Dizer que foi um prazer, né? Esse assunto é muito gostoso, né? Trabalhar e riquíssimo também, né? Que eu espero que vocês realmente tenham entendido. E bons estudos para vocês, boa semana, cuide-se. Um abraço e até a próxima aula aí.